Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui no 5º episódio do CPCast. Eu sou André Salgado, da Mafra Gestão. E quero convidar você, que é aqui do Centro Profissional, para participar aqui do nosso CPCast e falar um pouco sobre a sua empresa, e falar sobre novidades e falar um pouco de você, a pessoa que está por trás do negócio. Creio que vai ser uma conversa bem bacana e bem descontraída. E hoje eu tenho um convidado muito especial, que tem a ver muito com aquilo que eu pratiquei minha vida toda, tem a ver muito, está muito conectado comigo, que é sobre música. E o nosso convidado é João Pedro, da Companhia Sinfônica. Seja bem-vindo, João Pedro. Obrigado, André. Prazer estar aqui nesse espaço especial para nós, né? Tem um lugarzinho especial no nosso coração destinado ao CP, desde o dia que a gente chegou aqui em Ribeirão Preto. Nós já nos instalamos aqui, então é bem especial para João Pedro Companhia Sinfônica estar aqui. E você sabe que, convidando vocês para estar participando desse CPCast, mexe um pouco com a minha formação, porque desde os meus 8 anos de idade, meu pai sempre incentivou música, né, trazendo essa grande educação, né, porque eu vejo a música como uma forma de educar a população, né. E desde os 8 anos, meu pai me levou para aprender flauta doce, né? Comecei com a flauta doce, depois eu fui para o clarinete. Olha só, que eu cheguei a trocar até trombone. Pô, aí é difícil. É clarinete, difícil, né? Trombone é um mecanismo complicado, André. Então, aí eu passei muitos anos tocando uma banda sinfônica aqui de Santa Rosa de Viterbo. Pô, legal. Fiquei 12 anos tocando clarinete, né? E foi onde eu tive minha formação musical. E falar com você sobre música, para mim, vai ser um grande prazer, né? Tá falando sobre música, que eu acho sensacional, que fez parte da minha base. Então vamos falar um pouco sobre música, como que originou, né, a Companhia Sinfônica, como que vocês começaram. André, para nós falar sobre a formação em música, tem muito a ver com a companhia. Meus pais são educadores musicais, tiveram uma carreira direcionada a essa área, e tudo começou há 39 anos atrás, quando um casal que subia numa Você não moto... tinha nascido ainda, né? Não tinha nascido ainda, nem meu irmão. Legal. Esse casal subia numa moto com um instrumento, ia até os cartórios de registro e pedia os contatos de casais que, né, iriam oficializar a união. Essa foi a primeira maneira de prospecção que meus pais encontraram lá atrás, quando iniciaram, e as coisas foram evoluindo, né? Desde aquela época. Eu tenho um irmão mais velho que eu, que deu prosseguimento nisso aí, e eu também hoje, né? Cada um foi se aprofundando numa área, numa especialização musical para que a gente esteja aqui hoje. E como que foi esse aprofundamento? Foi, por exemplo, você toca piano, pelo que eu saiba, né? E como que é seu irmão, seu pai, eles dividiram esses instrumentos, mas foi por vocação ou foi uma questão mais orgânica, foi acontecendo naturalmente? Sempre foi natural pra caramba. Ah, legal, assim é bom. Quando a gente era pequeno, essas mesinhas baixinhas assim, mesinha de centro de sala, meu pai deixava um violininho, um violãozinho, e naturalmente a gente ia lá, ia dedilhando, até um dia que eu chegava pro meu pai e falava: pai, isso com 3 anos, essa música que tá tocando, eu sei a próxima nota que vem, como que chama isso? Aí ele falou: filho, você deve ter alguma habilidade especial. Aí ele me deu um tecladinho, dentro de algumas semanas eu estava tocando algumas musiquinhas, tocava com um dedo só, assim, as notinhas. A mesma coisa aconteceu com meu irmão. E o que deu certo para nós, André, é que a gente tem 4 cabeças totalmente diferentes. Um lado do cérebro é mais racional, o outro lado é mais emotivo. Então, a minha mãe e o meu irmão, eles têm um lado bem mais da criatividade, né? Exercitam um lado do cérebro. E eu e meu pai estamos no lado racional. É mais a matemática da música ali, exatamente. Né? Por isso que as coisas foram se cruzando e, enfim, a soma disso aí é bem legal, né? Não, perfeito, porque você consegue juntar, né, essa parte emocional com essa parte mais racional, vamos dizer assim, né? Exato. E na hora de construir a música, precisa dessas duas habilidades. Totalmente. Porque você precisa ter a técnica, a formação, mas precisa ter também o quê? A parte emocional, né? Exatamente. De atingir a emoção das pessoas, né? Isso é muito interessante, André. O João Vitor, meu irmão, que é maestro, eu acho que para a gente desenvolver uma partitura, essa parte que a gente emociona quando a gente toca um instrumento e alguém ouve, isso aí não é acaso, isso aí dá para ser estudado. É a mesma coisa a gente pegar
um papel e uma caneta e dá para uma pessoa comum escrever algumas palavras, e um papel e uma caneta dá para um poeta. Os dois vão conseguir escrever, mas o poeta vai ser mais assertivo. Isso tem como ser estudado, é a mesma coisa nas partituras. Você que é músico, André, se a gente tiver numa orquestra ou numa banda, aproximar um pouquinho a orelha para um lado, vai perceber um timbre, vai perceber uma coisa. Colocar a orelha um pouquinho para o outro lado, vai perceber outro timbre. Então, cada um faz uma coisa, e essa habilidade em escrever partituras, né, que hoje em dia quem faz para nós é o João Vitor, e colocar a emoção em cada nota, isso aí é pensado já. Então, cada um tem a sua função e a sua importância, cada instrumento ali, né? E pelo que você está me contando, vocês escrevem as partituras, vocês compõem músicas novas também? Tudo que... Ou faz a composição do arranjo, que são as escolhas de timbres para determinado momento, para aquela harmonia que é construída. Como que é feito isso? As escolhas de cada casal, os casais geralmente nos procuram com 1 ano de antecedência ao evento. Geralmente. Precisa entender exatamente o que aquele casal precisa, né? O que vai tocar eles, né? Exatamente. Mais ou menos uns 2 a 3 meses antes, André, nós sentamos com esse casal e através da percepção das músicas, vamos ali tocando 3, 4 sugestões, e o que vai agradando o coração nós vamos escolhendo. E faltando algumas semanas para esse casamento, a gente tem um sistema, uma plataforma para todos os nossos músicos. Essas partituras são armazenadas online. Então o João Vitor faz tudo. Nessa cerimônia nós vamos ter um naipe de violinos, um naipe de sopro, um naipe de piano e contrabaixo. Então cada um tem a sua partitura. A gente faz arranjos próprios. Isso que eu quero entender. Vocês personalizam para cada cerimônia, para cada casal. Vocês personalizam quais vão ser os instrumentos e a harmonia designada para cada instrumento, exatamente. É isso? Ou seja, nunca se repete a mesma partitura, então. Não. Então isso é sensacional. Exatamente. Porque praticamente, apesar de existir aquela música, ter a melodia, vocês constroem ela de acordo com a sensibilidade da nossa identidade. Justamente. Vocês conseguem ter essa identidade e, ao mesmo tempo, casar, né, com o teu cliente, né? André, uma coisa que eu garanto para você, falo com muita segurança. Quando as pessoas nos ouvem de longe, elas sabem que somos nós. Porque aquilo passou por um pensamento dentro do nosso processo, né? Então elas sabem o que estamos fazendo, como que foi feito aquilo. Então dá identidade na música, né? Se você nos ouvir de longe hoje e daqui a 1 ano, você vai saber que somos nós. Sempre tem essa identidade, não tem como. E você está falando de um ponto que eu vejo que a música ela faz parte da sociedade como um ponto forte de conexão, né? E quando você cria algo estruturado para aquele cliente, né, para aquele evento, você está criando um ponto de conexão fortíssimo, né? Ao ponto de emocionar, de não esquecer mais, né? Porque o trabalho de vocês é para ser inesquecível. Exato. É para você nunca mais, é para aquele casal, para aquele cliente lembrar o resto da vida. Exato. Então, o ponto, às vezes as pessoas não entendem, quem é um pouco mais leigo, não entende essa construção, como que ela é complexa, né? Para chegar àquela parte, até tocar o coração de cada cliente. Porque vocês não vendem algo físico, né? Vocês vendem algo que é intangível, né? Exato. Que toca até o espiritual, de certa forma, né? E olha que interessante. A gente recebe com frequência, se você entrar nas nossas unidades, elas não parecem um escritório, elas não têm uma mesa assim, cadeira, elas parecem uma casa. Tô dando até dica demais aí. Não, pode falar. Mas, quando as pessoas chegam, a gente recebe muitos pais, a mãe, o papai, e a gente percebeu que estava fazendo diferença, André. Eu desde os 8 anos de idade, acompanho meus pais no trabalho. Quando eu tinha uns 15, 16 anos, meus pais me trouxeram para as reuniões e para as negociações. Entendi. Então, o que aconteceu? Eu via que ali o casal levava um amigo de padrinhos ali, levava uma mamãe, a tia, e esses familiares presenteiam o casal com o nosso trabalho. Então, aí que eu falei, puxa, a gente está fazendo uma diferença aí, cara. Isso aí, a gente está conseguindo chegar onde, acho que onde poucas pessoas chegaram, né? A gente recebe no nosso escritório a família e pra gente, alguém presentear o casal com nossa música, o que é um presente, André? É você
levar de forma material todo o carinho que você sente por alguém, né? Imagina, colocar de maneira tangível tudo que a gente sente. Então, poxa, imagina o que é fazer diferença fazendo isso. Até me arrepia. Não, e transformar a música, né? Transformar uma harmonia, né? Exatamente. De uma forma que a pessoa possa sentir ela, né? Exatamente. De uma forma orgânica mesmo, né? Porque, Exatamente. pelo que eu vi, não é simplesmente ir lá e tocar, né? Tem todo um preparo, né? Tem todo um desenho por trás para que a pessoa se sinta imersa dentro de determinado ambiente. Que vocês criam um ambiente sonoro e até visual diferente, né? Exatamente. Quando você chega nas nossas unidades, o cheiro é diferente, a disposição dos móveis é diferente. Isso é pesquisa, tá? Usar os sentidos, né? Os sentidos são diferentes. E o que a gente percebe também? Olha que interessante. Geralmente a mulher, André, ela é voltada mais para o sentimento. E o homem, às vezes, nos visita no escritório, o noivo, porque a noiva pediu para ele ir, às vezes ele tá lá. Igual tirar foto, né? Exatamente. E a gente, depois que toca a primeira música ao vivo ali, a gente percebe que o jogo inverte. Por quê? O homem começa a tomar a frente e escorre uma lágrima. Dali um pouco eu vejo aquele homem que estava desinteressado me mandando mensagem, falou, isso que a gente tinha falado, agora eu vou querer desse jeito. Eu falo, agora ele tá se interessando. Ou seja, ele entrou participando. Exatamente, ele começou a participar. Existe uma cultura de que a sensibilidade não é com o homem, né? Exatamente. Que é uma mentira. Exatamente. Total, né? Eu mesmo. É um ser emocional igual qualquer mulher do mundo, normal. né? São seres humanos. Eu acho que ele só não se deixa... A mulher, ela já vem aberta, né? Sorrindo. O homem, ele já vem mais quieto. Mas é normal, a gente consegue quebrar isso. Só para fazer um parênteses, né? Quando eu fui casar, a gente fez um ambiente de foto, né? E eu vejo que tinha os homens, né? Tinham dificuldades, né? De poder colocar uma roupa diferente, né? Fazer aquele date, né? Ficava mais durão. Fica mais durão, né? Também, né? Aí, depois, quando a gente foi ter a minha filha a primeira vez, né? A primeira vez que a gente fez foto no antes de nascer, né? Uns meses antes, 2, 3 meses antes lá, que a gente faz aquela foto lá com a barriga aparecendo, bonita, né? Sabe o que eu fiz? Eu fui lá, coloquei uma roupa de época. E coloquei o clarinete e fiquei tocando clarinete pra minha esposa, né? Dá uma relaxada. No meio da floresta, né? Dá uma relaxada, né? E são momentos que, às vezes, os homens, né, acabam perdendo, né? Que acaba trazendo uma lembrança bem legal, bem bacana. A Márcia tá sorrindo ali. A Márcia tá sorrindo, né? A Márcia tá aqui, né? Ela gostou de fazer isso, né? Quantos anos tá tua filha já? Tá com 5 anos e meio já. Pô, que legal. E ter feito isso antes, né, da minha filha nascer, foi bem bacana, né? E outra, aliado com a questão da música, né? Voltando para a questão da música de novo, né? Porque eu acho que a música, de certa forma, quando você se desenvolve desde da infância, ela traz uma certa sensibilidade. Exato. Que ela quebra preconceitos, né? Ela quebra paradigmas que forçam o homem a se tornar pessoas mais insensíveis. Mas eu vejo que isso já está quebrando por terra. Esse tipo de homem já não existe mais, né? Hoje está bem pareado, né? Essa diferença. É um agente transformador, né? Eu acho que se não fosse pela música, eu sou um cara mais tímido, mas eu não sou de me apresentar assim. Só que pra música eu não tenho timidez. Chegou no palco... Se for pra falar sobre o nosso trabalho, eu consigo falar numa boa, assim. Se me puser num lugar lotado, eu falo. Agora, acho que em relações pessoais eu sou um cara mais contido. Mas a música é transformadora, ela evolui. Cada um em um sentido, né, André? Eu concordo, porque a arte tem que fazer parte da manifestação do ser, né? E qualquer pessoa tem uma habilidade. Ela vai ter, ou a arte ela pode ser dividida entre, né, música, teatro, pintura, né, e outras formas de apresentação artística, até o esporte. Exato. O esporte acaba sendo também voltado um pouco para a arte, apesar das pessoas dividirem isso, né? Eu vejo como arte também. É um desenvolvimento, né? Quando você viu o Pelé jogar, o Ronaldo, né? Romário, é arte. É um dom, né? Exatamente. É um dom que todo mundo lembra do gol do Ronaldo em 2002, né? Da Copa, né? Exato. Como a gente lembra do primeiro concerto que você assistiu. Você lembra da Nona Sinfonia de Beethoven? Caramba.
pra caramba, e tem mais de Exato. 200 anos, né? Exato. Por exemplo, Exato. praticamente fazendo 200 anos, É. né, da Nona Sinfonia de Beethoven. E eu falo que quando a gente expressa a arte, né, ela se torna inesquecível ao ponto que tal qualidade que ela traz, dependendo, é o que eu vejo que vocês fazem, que é essa personalização que poucos conseguem imitar, né? Porque precisa o quê? De uma construção Exato. para tocar aquele cliente. E essa construção tem que ser pro resto da vida, assim como uma Nona Sinfonia de Beethoven, Eu também acho. que é tocada até hoje, né? Depois de 200 anos, ela continua sendo tocada. E quando eu vejo isso, isso mexe um pouco comigo, porque eu sou amante da música clássica. Legal. Né? Para mim, tipo, Gustav Mahler, Beethoven, Mozart, Brahms, eu sou apaixonado por isso. Tchaikovsky, então nem se fala, né? Muito bom. Em especial a Sexta Sinfonia, que para mim, a Sexta Sinfonia de Tchaikovsky mostra realmente a sensibilidade dele, né? Invertendo uma das composições, trazendo uma tristeza, né? Do último movimento. Exato. Que a gente espera que ele seja com mais energia, né? Como se fosse uma apoteótica, aquela coisa bem, né? Poxa, arrebatador. Não, ele traz um elemento já prevendo, né? Que a morte estava próxima. E isso né? vai durar por milênios. Vai durar por André. milênios. Tanto é que estamos aqui hoje falando desses caras aí. O que a gente tenta trazer, o André, os clientes, eles nos enxergam como um investimento. Né? Sim. Todos os nossos... Eu acho que quando as pessoas não nos conhecem, elas vão sim julgar a aparência. Então, todas as nossas unidades, elas são muito bem apresentáveis. Assim. Tem uma fachada bonita. Estamos aqui no CP, o CP tem uma fachada linda, uma sala bonita. E eu acho que através dessa percepção, a gente gera confiança, conseguindo esse sentimento através da música. É uma construção de um legado. E por que eu falo que é um investimento? Quem nos procura há um ano e meio de antecedência, o cliente vai começando a pagar a partir daquele momento. Isso aí é confiança, cara. Pensa, você não conhece, né? Você não cresceu com aquela pessoa e ela confia em você a ponto de depositar ali parte do trabalho dela mensal no teu trabalho. Então isso aí poxa, me arrepia falar. Então, tudo isso aí através desses sentidos, né, que a música gera, as conexões que a música gera e os sentimentos que a música gera, a gente consegue coisas inexplicáveis, cara. Com certeza. Ô André, eu fiquei tocado com o que você falou do lance do clarinete lá, que tocou para sua filha, tudo. Ela toca algum instrumento ou não? Então, desde pequena também, né, por ter essa formação musical, né, eu trouxe essa questão que meu pai me levou desde os meus 8 anos de idade. Eu sempre quis que ela aprendesse música, né? Então, na escola, já começou desde pequena aquela musicalização infantil, né? Entendi. Quando ela tá com 5 anos e meio. E eu esperei ela fazer mais ou menos uns 5 anos e pouco, para começar a colocar ela no piano. Entendi. Então, é uma idade boa. Eu vou ser sincero pra você, faz 3 semanas que ela iniciou. que ela iniciou no piano, tá? Pô, Ainda bom. tá no do, ré, mi, fá, 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 né? Mas Tranquilinho. para começar a sentir. Eu achei legal porque ela precisa... O que eu percebo muito da geração? Só para voltar a falar dessa questão da geração da minha filha, né? Eles são uma geração muito tecnológica e é diferente da minha infância, não sei da sua infância, né? Eu tô com 41 anos, Eu tô com né? 23. Você tá com 23, então nós pegamos infâncias diferentes. Exato. Era muito tudo analógico na minha infância, né? Então não tinha muita distração, que nem YouTube, internet fácil, né? Acesso fácil a vários tipos de vídeos, né? E hoje em dia eu percebo que, apesar da informação estar muito mais fácil que a da minha época, mas também tem as distrações também, que são mais fortes do que na minha geração. Então, uma das escolhas que eu e a Márcia, minha esposa, né, a gente quis fazer é realmente trazer ela para a música o quanto antes, para criar um pouco de foco. Porque, voltando ao assunto da música de novo, a música, ela traz esse foco. Ela faz, porque a gente tem andado, o mundo tem andado um pouco disperso, né, nessa questão de, faz uma coisa aqui, dá 5 minutos, já muda de coisa para fazer, de repente tá fazendo peça que não consegue... Faz duas coisas ao mesmo tempo. Que não existe, né? Exatamente. Na verdade, é uma traição ao cérebro fazer duas coisas ao mesmo tempo. Exatamente. Porque o cérebro não faz duas coisas ao mesmo tempo, Desvia né? o seu foco. Desvia o foco. Então, o que acontece? Você não faz nenhuma coisa nem outra. É verdade. Então, a música foi uma das coisas que me ajudou, eu falo assim, até a entrar passar no vestibular, né? Fazer USP, por exemplo. O que me ajudou a USP foi a música. Eu sempre falo isso. Porque ter que sentar na cadeira, estudar e focar naquele exercício, você precisa ter foco.
Você não fez música de faculdade? Não, eu sou contador de formação. Você é contador? Não fiz. Legal. Né? Apesar de estar dentro da USP na época, eu participar da ECA, eu participava da época. Fez recital lá, todas essas coisas, não? Não cheguei a fazer recital, Entendi. só para Aham. colocar esse assunto meu, né? Eu tocava com o Marcos Câmara era um ensaio de quinta-feira que tinha. Entendi. E eu tocava clarinete. Cheguei a tocar a 8ª Sinfonia de Beethoven nesse período. Foi bem bacana. Eu fazia o primeiro clarinete. Legal. Só que era para a comunidade. Eu não fazia parte, mas foi muito bacana. Mas uma das grandes experiências minhas foi realmente tocar na Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto. Porque eu fiz aula até 2010, 2011. Eu fazia aula com o Bogdan. Legal. O Bogdan, que é o clarinetista da orquestra, né? Ele é ucraniano. E algumas vezes ele teve que ir para a Ucrânia. E como eu era o principal aluno dele na época, ele me colocava para tocar no lugar dele. Pô, que legal. Então cara. eu fiz... uma vez ele viajou, eu toquei no meio do ano, algumas peças clássicas, né? E 2 concertos de final de ano de Natal. Pô, tá brincando. Assim, acabou, sem querer, Legal. realizando era uma das coisas que eu queria fazer na minha vida, tocar numa orquestra. Um desejo pessoal. Era um desejo pessoal tocar numa orquestra. E fiz de graça e faria de graça de novo, entendeu? Bom, hein? É algo que não é, para mim não é remunerado, né? É uma questão de Mas é uma satisfação. Satisfação pessoal mesmo, né? Imagina. Então, se perguntar para mim, você já realizou um desejo? Já, esse desejo eu realizei. Gostaria de fazer de novo? Ótimo, várias vezes eu gostaria de fazer, né? Top, hein? Mas eu não posso falar que eu não fiz, então eu sou satisfeito por isso, né? Da hora. Muito bom. E essa satisfação que eu quero passar para minha filha, né? Questão musical. E passa mesmo, viu, André? Quando eu ainda não tinha nascido, meu pai, a mesma coisa se repetiu com meu irmão. Meu pai, ele colocava no rádio, na época era CD ainda, né? Hoje falar de CD parece algo tão distante, né? Ficou. Exatamente. Você pegou o CD, né? Eu peguei o CD, mas eu sou novo e evoluiu assim, né? É verdade. E isso ajuda no desenvolvimento. Então, a gente vai se familiarizando. Eu, quando ouço peças clássicas, meu pai colocava quando eu era pequeno, eu estou familiarizado com isso. Igual meu pai fazia isso comigo também. Por isso que eu gosto. Olha a herança que deixou, né? Pra você aí que curte isso aí, que toca numa orquestra por satisfação. Isso aí é uma baita herança, cara. Com certeza. Eu percebi que vocês têm outras unidades, vocês não estão só em Ribeirão Preto, né? Como que está distribuído a Companhia Sinfônica? Nós pensamos, André, em distribuir as unidades de acordo com o nosso raio de atuação, né? Há 39 anos, fundávamos em Bebedouro, a primeira unidade. Essa unidade hoje tem salas de ensaio, ela é ampla, e já vai fazer 4 anos agora, né? Que estamos em Ribeirão Preto. Então a gente dividiu dessa maneira, porque aqui a gente tem um bom raio de atuação. E na região de Bebedouro é muito produtivo ali. Nós temos boas cidades ao nosso lado, Barretos, Catanduva, São José do Rio Preto, Olímpia, enfim, isso aí também nos dá bastante tração lá. É legal você falar desse ponto, porque eu vejo que vocês estão expandindo esse negócio. E qual que é os desafios dessa construção? Porque vocês dependem de pessoas para poder estar levando todo o seu trabalho, né? Eu percebo que a parte estratégica está com vocês, com a família, né? Exato. Mas vocês têm praticamente quase 30 músicos, né? Parceiros ou correlacionados com vocês nesse ambiente de trabalho. E como que é escalar um negócio musical? Fala um pouco sobre isso, sobre o negócio. Eu acho que quando a gente vai escalar um negócio musical, 30% é música. Os outros 70% é a gestão de pessoas. E como que vocês lidam com isso? Eu sinto isso na pele porque eu acho que eu não tenho nenhum colaborador lá na minha idade. Tem 2 colaboradores lá que têm a minha idade. O restante, eu podia ser filho deles. Né? Galera de 40 anos, 50 anos. E às vezes... É verdade, eu podia ser seu pai, né? Exatamente, Puxa cara. vida, olha só. E, poxa, quando você tá com a responsabilidade nas mãos e vê talvez algum desvio de conduta e isso é normal, como que eu vou chamar a atenção de um cara de 40, 50 anos e como que o cara vai me enxergar? Pô, mas o que esse moleque tá me falando? Então, acima de tudo, é gestão de pessoas. A gente tem que ter todo mundo jogando no mesmo time. O maior respeito absoluto para qualquer coisa que você for fazer. E isso meu pai me ensinou. Eu posso dar um toque num cara de 50 anos que trabalha comigo que ele não vai achar ruim da maneira mais respeitosa possível. Porque ele está inserido na nossa cultura, né? E uma coisa a gente tem, sensibilidade para perceber
aquela fruta podre dentro daquela cesta. Então, se tem alguém ali mal intencionado, a gente percebe rapidamente, enfim, retira, ou até mesmo a pessoa vê que ali ela não vai conseguir sugar nada e vai embora, para que o time se mantenha saudável. Então a gente tem um time de colaboradores muito saudável. A gente já passou muita situação adversa, em que eu mesmo me surpreendi, né? O dia que eu vi que eu estava parado e a equipe fazendo por mim algo que eu nem pensava que ia acontecer, uma solução que eu nem pensava que ia acontecer, isso aí me ganhou. Então, um time unido é tudo, cara. A gestão de pessoas, ela é tudo, para qualquer coisa que você for fazer. E nessa estrutura aí, você falou que tem uma sensibilidade, mas por trás dessa sensibilidade há um processo que vocês seguem, Muito. que vocês já validaram, já foi construído, já que dá certo no ramo musical. Por que eu estou perguntando isso? Porque vocês são um negócio que não é, vamos dizer assim, apesar da música ser algo comum, vocês são bem nichados, né? Do ponto Exato. de vista de negócio. E ninguém olha a música como negócio, e vocês olham. Igual eu falo, muita gente critica o André Rieu. Eu já vi muitas críticas com o André Rieu. Só que ele vê como negócio. Eu também acho. Entendeu? E eu sou a favor dele. Eu sou muito a favor dele. Então, eu sou a favor. Eu também acho. Até porque para vocês o André Rieu foi importante, né? O André Rieu que a gente está falando é aquele maestro holandês, né? Que ele é bem famoso e ele é violinista, toca no mundo inteiro e todo mundo acompanha ele e muitos casais com certeza acompanham o André Rieu e talvez trouxeram sugestões relacionadas ao André Rieu. Traz o Spotify com o álbum dele aqui. Isso. Eu acho que hoje em dia é muito difícil encontrar alguém que opte pela música clássica. A gente já está inserido num mercado dificílimo, né? A gente não vende água, a gente vende uma coisinha muito específica. Então, pessoas que trazem a música de maneira democrática, igual o André Rieu, maestro João Carlos Martins. Tive a oportunidade até de trabalhar com ele. E isso aí facilita nosso mercado, porque nos traz trabalho. É uma maneira de captação. Eu acho, olha que interessante. O meu pai, ele não tem formação comercial. Ele não é formado em administração, em marketing, nada do tipo. Eu tenho uma formação comercial, passei alguns anos pela faculdade, e quando um professor me falava alguma coisa assim, isso aqui é um gatilho de sei lá o quê. Hoje em dia tudo chama gatilho, né? Quando o professor me falava isso, eu falava, mas meu pai tá fazendo isso de maneira nato dele, sabe? Ele criou inconsciente. Exatamente, ele criou ali os próprios métodos. Então, a gente conseguiu atingir um nível de sensibilidade e o cliente capta isso através de métodos próprios, né? Se você olhar no nosso Instagram, André, tem uma aba lá que chama Legado. Ali tem mais de 100 depoimentos espontâneos de casais e, assim, coisa de 2, 3 páginas a gente posta ali para que isso motive outros casais, né? E o mais interessante, muitas vezes eu acordo num domingo, assim, depois de ter feito um evento, e já me deparo com a mensagem. A mensagem foi enviada às 5 horas da manhã, 6 horas da manhã. Então, o que acontece? Aquele cliente, aquele casal, ele nem dormiu ainda e já foi nos agradecer, cara. Que bacana. Olha que interessante. Então, a gente precisa utilizar métodos próprios. A música clássica, ela não é porque ela é clássica que ela precisa ser arcaica. Concordo com você. Então, ela tem que ser democrática. A gente está no interior de São Paulo, a gente não está na Europa. Aqui a cultura é outra e para a gente difundir isso, a gente precisa de muito foco e estratégia. Não é da hora para outra você vai colocar um Stravinsky para tocar, né? Exatamente, cara. Porque você precisa realmente começar... É preciso uma inserção. Criar essa inserção. Exatamente, cara. É justamente isso que eu concordo. Mas isso é para qualquer tipo de negócio, na verdade, Também. precisa ter Com certeza. essa inserção, essa conexão, para que o seu cliente possa perceber, né, e dar valor ao seu produto, né? Você precisa trazer ele para você. E eu creio que você tem um produto que para mim é sensacional, né? Que é a música em si. E trazer esse produto para dentro dos corações do cliente, e ainda mais como forma de negócio, eu vejo isso como sensacional mesmo, né? E eu fico muito feliz de saber que existem empresários da música prosperando e entendendo também, você falou um assunto sobre gatilhos,
é uma das coisas que eu estudo muito, que é inteligência visual. Legal. E a inteligência visual está muito relacionada a questões de gatilhos também e a questão do inconsciente. Nós temos viéses cognitivos que nos atrapalham muito a forma de compreender o nosso cotidiano, de realmente enxergar aquilo e observar aquilo que precisa ser observado. A partir do momento que vocês inserem a música dentro de um casal, ou dentro desse próprio, esse homem que você contou aqui, chega todo reticente, todo, né, fechado, com os braços cruzados, e vocês mostram de uma forma diferente, uma forma que conecte esse homem, e ele sai de lá chorando dentro de uma reunião, é como se você estivesse quebrando algo que estava no inconsciente dele, trazendo para quê? Trazendo para a realidade. Exato. Trazendo como se fosse algo para a razão deles. Nossa, isso existe, isso é bom. E às vezes estava lá dentro dele e ele não entendia isso. E vocês conseguem quebrar isso. Então, a música é um negócio sensacional e vocês trazem um negócio que precisa ser mais difundido, precisa cada vez mais crescer. Porque legal. A música conecta, é a música que traz educação, é ela que faz a sociedade melhor. E a gente precisa de mais música. Pô, fico contente com esse teu depoimento, ainda mais vindo de você. São poucas pessoas que têm essa sensibilidade, né, de colocar em palavras esses sentimentos gerados através da música. Então, pô, fico muito contente, André. Obrigado pelas palavras. E uma coisa, um adendo importante. Você sempre incentiva a tua filha, mesmo que um dia ela seja médica, ela seja produtora audiovisual, qualquer coisa. Só que ela nunca vai esquecer do que você está fazendo para ela, cara. De incentivar ela na música, de colocar ela... Porque é uma disciplina, né? De colocar nisso aí. Então, muito legal. Parabéns por isso aí. Obrigado pelas palavras também e por entender desse nosso negócio aí. Não, sem dúvida. Eu creio que a arte tem que estar embutida no ser humano. Não importa qual arte. O ser humano tem que desenvolver, faz parte. Eu vejo que se a pessoa não tiver desenvolvido a arte, ela cresce manca. Verdade. Ela cresce manca, independente da arte. E precisa ser desenvolvida. Os pais têm que ter esse refinamento, né, para compreender, mesmo que eles não estudaram, mas de indicar e de dar essa oportunidade de inclusão. Porque o que precisa é só incluir e deixar o resto acontecer. Né? E aí vai ser assim, e eu tenho certeza que esse podcast aqui vai trazer bastante reflexão e bastante entendimento do que está por trás da música, né? E o negócio que está por trás disso também. Exatamente. Só tenho a agradecer você, João Pedro, a Companhia Sinfônica. Obrigado, tá? Uma alegria, você é um cara muito receptivo aí. Quem ainda não conhece nosso trabalho, nós temos um site, joaoprcsinfonica.com, Instagram, YouTube, estamos em todos esses locais aí. E dessa maneira, vocês vão poder conhecer a música de uma maneira democrática, a música clássica de forma democrática. Então, acessem lá, vejam o nosso conteúdo e depois dá um like nesse podcast aqui, né, pô? Com certeza. Lembrando, pessoal, que esse podcast vai estar no CPcast, disponível para as mídias do CP e para quem estiver conectado com o Centro Profissional, vai poder também estar participando e colaborando. E eu peço para vocês também o quê? Que preencham, escrevam, façam comentários dos vídeos, que é muito importante para cada profissional aqui entender a percepção, o que eles precisam melhorar, como que ele está atingindo vocês, como que foi a conversa. Para nós é extremamente importante, tá? Eu só tenho que agradecer a presença de vocês, a presença do João Pedro, e até o próximo CPcast. Muito obrigado.